Amados, vamos colocar de pé para a gente ler a palavra de Deus, em reverência à palavra. Nós vamos abrir em João, capítulo 5, leremos do verso 1 ao verso 14. João 1, do 5 ao 14. Ou melhor, João 5, do 1 ao 14. João 5, verso 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus: Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água. Portanto, um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: Eres curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso, disseram os judeus ao que fora curado: Hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. E ele lhe respondeu: O mesmo que me curou me disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: Quem te curou? Quem o homem te disse: Toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olha, e já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós te louvamos, agradecemos ao Senhor pela presença do Senhor neste local, e é real. Nós te agradecemos, Pai amado, e a tua palavra nos garante isso. E todas as vezes, e 2 ou 3 se reunissem em nome do Senhor, o Senhor estaria no meio. E nós te louvamos, ó Deus, e a igreja do Senhor está em nome de Jesus Cristo. E nós queremos o Senhor estar no nosso meio. Então, em nome de Jesus, fala a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, irmãos. Queridos, nós acabamos de ler um texto aonde fala sobre uma festa em Jerusalém, aonde os judeus 3 vezes por ano, praticamente em 3 vezes por ano, tinha mais festas, mas as principais, eles eram obrigados a ir. E Jesus, como judeu, foi lá nessa festa. Jesus era um seguidor da lei. Como a própria palavra diz, Jesus não veio para quebrar a lei. Ele não veio para desfazer a lei, e sim para cumpri-la. E Jesus, como israelita, Jesus, como judeu, ele cumpria a lei. Então Jesus foi a Jerusalém para participar de uma dessas festas, festa da Páscoa, do Pentecostes ou do Tabernáculos. Não se sabe exatamente, a Bíblia não fala qual dessas festas era. Alguns estudiosos acreditam que era a festa dos Tabernáculos, mas isso não vem tanto ao caso. O importante não é qual festa era. Eu iria ressaltar nessa noite, o Jesus que nós servimos, ele deixou de estar em um momento de festa, deixou de estar em um momento de alegria, deixou de estar em um momento onde em Jerusalém se comemorava um acontecimento, um evento, e a Bíblia diz que Jesus sai e vai ao tanque de Betesda. Em Jerusalém, na época de Neemias, na reconstrução dos muros de Neemias, estudiosos dizem que havia 12 portões. E nós lemos aí onde Jesus passa pelo portão das ovelhas, porta das ovelhas. Era uma das portas que ficava nos fundos do tabernáculo, construído por Salomão.
E na hora que Jesus saiu por essa porta, Jesus deu-se em uma situação, ele encontrou-se em uma situação onde existia muitos enfermos. Nós lemos um texto onde diz que havia muitos enfermos, não eram poucos. Coxos, paralíticos, pessoas ali doentes, talvez pessoas já com mau cheiro. A Bíblia não diz, mas eram pessoas que estavam ali, como esse homem, há 38 anos enfermo. A Bíblia não diz se ele estava ali há 38 anos, ou há um mês, mas a Bíblia diz que existia muitos enfermos. Acredito que Jesus, ao passar pela porta das ovelhas, ele andando, ele passando talvez em um corredor, onde tinha enfermo de um lado, enfermo do outro, aonde Jesus ia caminhando, e talvez pessoas mal cheirosas, talvez pessoas com doenças incuráveis, talvez pessoas com doenças degenerativas, mas Jesus deixou de estar numa festa, Jesus deixou de estar em um momento de alegria, de festas ali, para ir ao encontro de um homem. A Bíblia não diz que Jesus curou, todos estavam ali. Haviam muitos enfermos, mas a Bíblia diz que Jesus curou um homem. Jesus foi ali por causa de um homem. E Jesus está aí nessa noite. De repente, Jesus está aí nessa noite por sua causa. Por minha causa. E Jesus conhece os nossos problemas. A Bíblia diz que Jesus, ao entrar e está ali no tanque de Betesda, viu vários enfermos, ele olha para um homem e faz uma pergunta: você é ser curado? E a Bíblia diz que aquele homem dá uma resposta para uma pergunta que parecia assim, uma pergunta meio sem sentido, uma pergunta óbvia. Espera aí, qual doente não é ser curado? Mas Jesus, quando ele faz essa pergunta, você é ser curado, nós vamos ver ao desenrolar da mensagem, aonde existia algo mais que uma cura física. E Jesus sabia que o problema daquele homem não era apenas sua paralisia. A Bíblia diz que ele era paralítico. Mas Jesus, por ser onisciente, Jesus sabia que o problema dele não era apenas uma paralisia física. Existia algo a mais. Por isso Jesus fez essa pergunta: você é ser curado? Mas a Bíblia diz que aquele homem, ele dá uma resposta interessante. Diante de uma pergunta dessa, nós teríamos praticamente 3 respostas a serem dadas. Sim, eu quero ser curado. Ou, não, eu não quero ser curado. Ou, Senhor, eu vou pensar, me pergunta um outro dia, eu vou pensar nessa proposta do Senhor, porque já tem 38 anos, Senhor, eu até já acomodei com essa doença, já é uma doençazinha de estimação. Eu já acomodei com ela. Isso eu já arrego há anos. E deixa eu pensar sobre o assunto, não vamos decidir isso agora, não, essa coisa é muito séria, Senhor. 38 anos eu carrego esse fardo, 38 anos eu carrego essa dor, 38 anos eu carrego essa miséria na minha vida onde eu não posso andar. Eu vejo as pessoas andando e eu não posso fazer a mesma coisa. E o Senhor chega de uma hora para outra e pergunta: é ser curado? O Senhor responde agora, sério? Não, Senhor, deixa eu pensar. Talvez poderia ser essa a resposta também. Mas o homem deu uma resposta interessante. Ele disse assim: Senhor, eu não tenho ninguém. Olha, quando a água é agitada, e um anjo vem e agita a água, quando eu penso em ir, Senhor, eu sou paralítico, quando eu penso em ir, alguém já pulou na minha frente, eu não tenho ninguém. E diante dessa resposta, nós podemos ver, e pior é a paralisia, é a solidão. É você sentir que você não tem ninguém, e você é desprezado, e ninguém olha por você. É você se sentia, aquele homem se sentia, ele era um zero à esquerda. Ele se sentia todos o abandonaram, inclusive a sua própria família. Talvez ele fora colocado ali no tanque de Betesda, isso significa casa de misericórdia. E nessa noite nós estamos na casa de misericórdia, esse templo, a Igreja Batista Moriá é uma casa de misericórdia, aonde vem doentes, aonde vem pessoas que precisam ser curadas, pessoas como eu e você, e às vezes está com uma enfermidade, ou física, ou espiritual, ou emocional,
E é nessa asa de misericórdia que Jesus está. E nos pergunta: você é ser curado? Talvez o seu problema não é uma enfermidade física. Talvez o seu problema vai muito além. Talvez você está com uma enfermidade na alma. Talvez você está com uma enfermidade espiritual. E o mesmo Jesus estava aí. É o mesmo Jesus que está aí nessa noite. Amém, irmãos? Esse homem imediatamente fora curado. Jesus conhecia a situação desse homem. Nós lemos um texto onde não falou, e alguém falou para Jesus, aquele homem estava 38 anos. Jesus conhecia a situação dele. E Jesus, por ser onisciente, sabia cada detalhe, e movia a oração dele, e amargurava ele. E eu vou falar para você, meu irmão, Jesus te conhece. Jesus conhecia a mulher samaritana. Quando ele estava ali no tanque, uma mulher apareceu e ele pediu água, e ela foi falando dele, da água, e ele falou que ele era a água da vida, e conversando com ela, Senhor, e se eu beber dessa água, o Senhor está falando, não terei mais sede. Jesus falou assim: vai lá e busca seu marido. Ela fala assim: Senhor, não tenho marido. Jesus fala: bem disseste, já tiveste sim um marido, e você tem agora um amante, não é seu marido. Jesus conhece você. Jesus, diante daquele jovem rico, oração totalmente voltado para o dinheiro, para as coisas desse mundo, para as coisas terrenas, mas estava ali prostrado aos pés de Jesus, dizendo: Jesus, eu obedeço a lei. Jesus, eu já fiz de tudo, obedeci todos os mandamentos. Eu sou um fiel seguidor do Senhor. E Jesus, conhecendo oração, disse assim: vende tudo e tem, dá para os pobres, e depois segue-me. E Jesus conhecia, embora ele era um homem e não saía da igreja da época. Embora fosse um homem e procurava cumprir toda a lei judaica, era um homem que tinha seu coração no dinheiro. Jesus conhece o seu coração. Às vezes a gente frequenta a igreja há 10 anos, há 1 ano, há 30 anos, 50 anos. Mas Jesus, e nessa noite, conhece o seu coração. Ele sabe exatamente nesse momento que está passando pela sua mente. Ele sabe exatamente esse momento e move o seu coração. Ele sabe exatamente o que move a sua presença nesta noite aqui. Se é um ritual religioso ou se veio realmente para adorar, para louvar o Deus vivo, o único e verdadeiro. Jesus nos conhece. Jesus conhecia Judas. Jesus, ao ver Judas, um homem que seguia Jesus, andava com Jesus, discípulo de Jesus, mas Jesus viu em Judas um coração avarento, um coração mentiroso. Jesus te conhece. Jesus também conhecia o ladrão à sua direita na cruz. Embora um homem que teve talvez a sua vida toda no crime, toda em assassinato, não sei o que aquele homem fazia, mas era um ladrão, era um cara que estava na cruz, mereceu estar ali. Mas nos últimos momentos de sua vida, Jesus viu nele um coração arrependido. Ao ponto de Jesus falar assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus conhece o seu coração, meu irmão. Jesus conhece o meu coração. O fato de Jesus estar olhando para você, significa algo maior. O fato de Jesus nessa noite estar olhando para mim e para você significa algo maior, porque significa que nós não podemos esconder nada dele. Não tem nada, absolutamente nada, e você fez hoje ou deixou de fazer, ele não saiba. Não tem nada, absolutamente nada, e você pensou hoje em fazer, e ele não saiba. Não tem uma noite e você deitou a sua cabeça no travesseiro, ele não saiba das lutas, ele não tenha visto as lutas que você passou, as alegrias que você passou. Não tem nada que nós possamos
esconder de Jesus. Tem vários personagens bíblicos, podia estar citando a noite toda vários. E Jesus, ao olhar para ele, Jesus já sabia o que tinha no coração. Os fariseus, Jesus olhava, homens da lei, mas uma religião falsa, falsos mestres. Jesus conhecia o coração. Jesus conhece meu coração. Jesus conhece o seu coração. Ele conhece você. Interessante, o versículo 14, que nós acabamos de ler, diz assim, olha, mais tarde Jesus encontrou no templo e lhe disse, olha, e já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Isso significa, meu irmão, eu não estou falando, e toda enfermidade é por causa do pecado, mas tem enfermidade e é. Essa enfermidade específica desse homem era por causa de um pecado que ele havia cometido lá atrás. E Jesus encontra ele no templo e diz assim, olhem e já estás curado, não peques mais. Isso significa existe enfermidade, às vezes na minha vida ou na sua vida, e pode ser por causa de um pecado e nós não confessamos. E quando nós confessamos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas se nós tivermos pecados não confessados, nós podemos estar enfermos espiritualmente, enfermos emocionalmente, ou até mesmo fisicamente, por causa de um pecado. E essa noite é a noite, e você pode confessar os seus pecados diante daquele e pode perdoar, daquele e tem poder para perdoar. É claro, nós não temos esse tipo de pecado, de doença na igreja, como desse homem. Mas há uma doença pior que a paralisia. Uma doença pior que a cegueira. E é a doença do pecado. Ah, meu irmão. Quando nós temos um pecado não confessado, isso mata a gente. Destrói. Vai corroendo. É como um câncer, e vai espalhando e vai corroendo. Então Jesus nessa noite está te dando uma oportunidade. Se você tiver um pecado não confessado, faça isso nessa noite, para que você seja livre em Cristo Jesus de toda a amarra do diabo. Nome de Jesus. Jesus olha para você nessa noite e te pergunta, essa é uma nova criatura? Vamos ver o versículo 7 e 8, e diz, e olha, respondeu-lhe o enfermo, Senhor, não tenho ninguém, e me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Sabe o que significa isso? Quando você e eu chegamos no fim do túnel, como esse homem chegou, ele estava no fim do túnel, ele falou, Senhor, não tenho mais ninguém. Já era. Não tem mais nada que eu possa fazer, eu já fiz de tudo. Meu irmão, às vezes tem coisas na sua vida, tem situação na sua vida, você está passando uma luta, uma enfermidade espiritual, uma enfermidade emocional, aonde você já fez de tudo. Como esse homem já fez de tudo, mas Jesus diz assim, olha, se você está no fundo do poço, como Jesus falou para esse homem para curá-lo, levanta e anda. Eu quero te dizer, meu irmão, e você é um forte candidato para a graça e para a misericórdia de Deus nessa noite. Se você está no fundo do poço, não desista. Se você está no fundo do poço, não desespere. Se você está no fundo do poço, não largue a toalha, não jogue a toalha, não tem mais jeito, porque Jesus, Ele faz do nada, aconteceu tudo. Jesus, Ele faz, existiu e não existia. Deus é onisciente, Deus é onipotente, Deus é onipresente. Ele sabe todas as coisas da minha e da sua vida. E Ele está aqui nessa noite, e Ele te pergunta, você é ser curado?
Basta você falar no seu coração, na sua mente, com Deus, e pode todas as coisas. Sim, Senhor, eu quero. E você vai ver a história da sua vida mudada. Nós não servimos a um Deus de historinhas, nós servimos a um Deus real. Um Deus que faz. Um Deus que pode todas as coisas. Jesus de Nazaré está aí nessa noite. E Ele pode, e Ele realizar um milagre na sua vida. Quando Jesus faz essa pergunta, e parece óbvia, Jesus queria que aquele homem tivesse a compreensão melhor do seu estado. Nós não podemos ser salvos, a não ser que nós entendamos que nós temos um problema. Eu não posso ser salvo de uma coisa, eu não compreendo, eu preciso ser salvo. Eu não posso pedir ajuda se eu não compreender, eu preciso de uma ajuda. Então Jesus, quando faz essa pergunta para esse homem, você era ser salvo? Ele fez com que aquele homem pudesse olhar para dentro de si, aquele homem analisasse a sua vida, reconhecesse um pecado, reconhecesse um problema, para poder ser curado. Você já viu pessoas que às vezes você vai falar, fulano, você precisa ser salvo, salve-te. Eu sou uma pessoa tão boa, eu ajudo os outros, eu sou tão de bem com a vida, eu vou até em uma igreja de vez em quando, mas eu vou, pelo menos uma vez por ano, mas eu vou. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Ô gente, se essa pessoa não reconhece que ela é pecador como eu e você, e merece da graça e da misericórdia e do perdão de Deus, não adianta você falar de salvação para essa pessoa. Então Jesus, vendo que era muito mais de uma enfermidade física, ele fez com que aquele homem viesse, olhasse para dentro de si para reconhecer que existia algo maior. E é isso que Jesus faz nessa noite. O Espírito Santo está falando com você nessa noite, e você tem. E tem te machucado e precisa de cura. Você não pode ser curado, você não pode ser liberto se você não reconhecer que você precisa. Você não vai ser curado se você não reconhecer que você precisa ser curado. E você precisa ser liberto, e você precisa ser salvo. Certa vez Jesus entrou em uma sinagoga, e ele viu um homem com uma mão mirrada, uma mão encolhida, e ele age de uma certa forma com aquele homem. 3 atitudes ele toma com aquele homem. A primeira, ele diz assim, olha, levante-se, não esconda de ninguém, tenha coragem, admita o seu erro, admita que você precisa de ajuda. Basicamente, Jesus estava falando para aquele homem, reconheça, admita. E às vezes nós sabemos que nós temos um problema, mas nós não admitimos. Às vezes nós sabemos que nós precisamos de ajuda, nós temos um problema sério, mas nós não admitimos. E Jesus, com esse homem da mão recebida, ele falou, admita. A segunda coisa que Jesus fala com aquele homem é, vem para o meio, vem. Não esconda isso não. Venha para o meio. Primeiro reconheça, agora venha para o meio. E a terceira coisa que Jesus fala para o homem da mão recebida é, estende a mão. Estende a mão. E esse homem no meio de todos estendeu a mão, e a Bíblia diz que ele foi curado um tempo depois ou imediatamente? Imediatamente ele foi curado, e hoje Jesus está aí. Ele está olhando para você, Ele conhece você, Ele sabe aquilo que tem atordoado a sua mente, Ele sabe aquilo que tem tirado o seu sono, Ele sabe exatamente aquilo que tem tirado a sua paz. E Jesus te fala nessa noite, ou melhor, Jesus te faz uma pergunta nessa noite. Eres ser curado? Você isso é pessoal. Isso é com você. Jesus, quando entrou no tanque de Betesda, tinha vários enfermos, mas ele fez a pergunta para um. E hoje a pergunta é para você. É você e Deus. Você é ser curado.
Talvez Jesus é hoje te libertar mais do pecado. Ele é te libertar dos seus traumas. Às vezes na sua infância, você foi abusado. E até hoje, você traz isso consigo. É uma dor e você não consegue perdoar. Isso tem te adoecido. Às vezes na sua infância, você foi maltratado por seus pais. E você criou uma mágoa, um ódio. Isso tem lhe destruído. Às vezes uma palavra de um filho, uma palavra de um pai, uma palavra de um irmão, e te magoou, te machucou. E você até hoje não conseguiu perdoar, não conseguiu tirar isso do seu coração, e isso tem tirado o seu sono. Isso tem te adoecido, e Jesus te pergunta nessa noite: eres curado? Eres curado? Ah, irmão, Jesus é poderoso. E Ele está aí para te fazer essa pergunta. Mas Jesus não é apenas cobrir sua ferida. Ele é curar. Ele não é uma cura superficial. Ele é uma cura total. E para isso, às vezes você precisa perdoar alguém. Alguém te machucou lá atrás. Mas e até hoje, na hora que você lembra, dói muito. E Jesus está te falando nessa noite: libera o perdão. Eu quero te curar. Libera o perdão, seja de um filho, seja do marido, seja de uma esposa, seja do pai, seja da mãe, seja de um tio, de um avô, de um vizinho, seja de quem for, libera o perdão. É um mandamento. Em Mateus, Jesus manda a gente perdoar, é um mandamento, é uma ordem, não é uma opção. Perdoe para que você seja curado. Jesus te pergunta nessa noite: eres curado? Não importa quanto tempo você está sofrendo. Não importa. Às vezes você fala: mas já tem tanto tempo esse problema, eu já acostumei com ele. Não importa. A mulher entristeceu nas vestes de Jesus, a samaritana, ela mulher toca nas vestes de Jesus, ela estava hemorrágica há 12 anos. 12 anos, um problema, e nenhum médico resolvia. Bastou ela tocar nas vestes de Jesus, ela foi curada. A mulher encurvada, tinha uma mulher encurvada há 18 anos, por um problema aonde era espiritual. A Bíblia diz que o demônio manteve ela mulher encurvada, olhando para o chão por 18 anos, até ela ter um encontro com Jesus, e imediatamente ela ser liberta. Lázaro estava morto há 4 dias. Morto há 4 dias. Ela estava podre já. Aí Jesus chega e fala assim: Lázaro, sai! E Lázaro sai. Imediatamente o morto ouve a voz do Senhor. Meu irmão, ouça a voz do Senhor nessa noite. Tenho certeza que o Espírito Santo está falando no seu coração. Não importa quanto tempo tem o seu problema, ou se ele é demasiadamente difícil. Às vezes você fala: ele é muito difícil, não tem jeito. Tem jeito sim. Jesus curou um morto de 4 dias. Jesus curou uma mulher encurvada de 18 anos. Acabamos de ler um texto de Jesus cura um homem paralítico há 38 anos. Quero falar para você nessa noite, meu irmão, não existe tempo, nem dificuldade para Jesus. Para Ele basta uma palavra. E Ele muda toda e qualquer história da minha e da sua vida. Não importa a gravidade do seu problema, não importa. Mas o mesmo Jesus libertou o homem com 6.000, lembra do Gadareno? 6.000 demônios? Jesus o libertou e fez dele um grande missionário. Lembra de Maria Madalena? 7 demônios. Jesus a libertou e fez dela também uma grande missionária da ressurreição dele. Jesus está aqui nessa noite
para te libertar desse trauma, dessa enfermidade, e tanto tem te atormentado. Ah, irmão. Mas diante de uma pergunta maravilhosa, o texto nos apresenta também uma ordem maravilhosa. Ele diz assim: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Isso é atitude. Nós temos que tomar atitude. A Bíblia diz: imediatamente aquele homem levantou, tomou o leito e saiu. Atitude. Toma atitude. Jesus te pergunta nessa noite: eres ser curado? Mas ele também dá uma ordem: levanta-te e anda. E ele dá a ordem. É muito poderoso para fazer que a ordem se cumpra. O mesmo que tem poder para dar a ordem, tem poder para que a ordem se cumpra. Ele não só falou para o homem: levanta e anda. Ele deu ordem para que acontecesse, o homem levantou e andou. Ele não só falou para aquela mulher encurvada, 18 anos, fique ereta, retinha, anda. Não. Ele deu ordem para que a palavra dele se cumprisse. Então, o mesmo Jesus que dá ordem, é o mesmo Jesus que tem poder para que a ordem se cumpra. Se cumpra, meu irmão, na minha vida e na sua vida. O mesmo Jesus que deu a ordem da mão mirrada, o homem lá da mão mirrada, deu uma ordem, não foi? Ele disse: estende. Foi o mesmo Jesus que fez com que os nervos crescessem, os tendões crescessem, a pele crescesse, a mão se tomasse forma. Ele não disse: estende a mão, e o cara estendeu, foi com a mão lá toda fininha, toda tortinha. Não, a mão ficou certa, consertada. É o mesmo Jesus que deu a ordem para que o impossível acontecesse. Esse homem há 38 anos, humanamente falando, se na medicina da época ou atual existisse um médico, uma tecnologia, um avanço da medicina, e fizesse esse homem de 38 anos andar, com certeza esse homem levaria um bom tempo fazendo uma fisioterapia para conseguir andar. 38 anos, devia estar cheio de feridas. Devia estar todo já fino, a perna toda fininha. E Jesus fez imediatamente esse homem andasse normalmente. E é esse Jesus que está aqui nessa noite, meu irmão. Mas o mesmo Jesus e faz uma pergunta. O mesmo Jesus e dá a ordem. É o mesmo Jesus e dá um resultado maravilhoso. A palavra de Deus diz: e imediatamente o homem se viu curado e começou a andar. Meu irmão, às vezes você pode falar assim: ah, mas eu não tenho fé. Nós vimos claramente, esse cara não tinha fé. Depois ele encontra os doutores da época e pergunta assim: hoje é sábado, por que você está caminhando no seu leito? Ele fala assim: ó, o cara me curou, o homem lá me curou, mandou eu andar. Eu não sabia nem quem era. Ele nem conhecia Jesus, ele não tinha fé nenhuma. Mas ele obedeceu. Então, nessa noite, às vezes você está me ouvindo, até pela internet, talvez você não tenha fé nenhuma, mas obedeça. Obedeça. Jesus pergunta nessa noite: eres ser curado? Então levanta e anda. Obedeça mesmo sem fé e veja o milagre que vai acontecer na sua vida. Às vezes você está com um casamento destruído. Às vezes você está com sua vida financeira destruída, totalmente arruinada, sem crédito mais na praça, sem crédito nem dentro de casa, nem com você mesmo. Você já perdeu o seu crédito, a confiança você tem em você mesmo. E Jesus está falando nessa noite: levanta. Levanta e anda. Não fica parado não, levanta e anda. Eu sou poderoso para fazer infinitamente mais na sua vida. O mesmo Jesus que deu ordem para que o sol parasse. O mesmo Jesus que deu ordem para que as estrelas aparecessem. O mesmo Jesus que deu ordem para que o vento, a tempestade, acalmasse, virasse uma bonança.
O mesmo Jesus e deu ordem para que os demônios saíssem e eles saíram. O mesmo Jesus e dá ordem para que os anjos obedeçam, e os anjos lhe obedecem, lhe servem. É o mesmo Jesus, o Rei dos Reis, está aí nessa noite. É o mesmo Jesus e é te curar, te libertar e escrever uma nova história na sua vida, meu irmão. Creia somente. Jesus é o mesmo. E para finalizar, o mesmo Jesus esteve há 2000 anos, há mais de 2000 anos atrás, em Jerusalém. O mesmo Jesus esteve no tanque de Betesda, em casa de misericórdia. É o mesmo Jesus que está aí nessa noite. O mesmo Jesus realizou os milagres na vida desses homens e mulheres, estão escritas e nessa palavra eu creio totalmente nela. Onde Jesus disse urou, urou. Onde Jesus disse salvou, salvou. Onde Jesus disse libertou, libertou. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores e Ele está aí nessa noite. Feche seus olhos, vamos orar. Coloque a mão no seu oração e faça a sua oração com Deus. Fala assim, Deus, o Senhor me conhece. O Senhor sabe das lutas que eu tenho passado, seja ela uma enfermidade física, seja ela uma enfermidade espiritual, seja ela uma enfermidade emocional. Jesus de Nazaré está aí nessa noite, Ele pode te curar. Basta uma palavra. Mas Ele te pergunta nessa noite, eres ser curado? Então levanta-te e anda, em nome de Jesus, atitude. Pai amado, em nome de Jesus, e o Senhor, meu Deus, complete essa palavra no coração de cada um. Meu Deus, como o Senhor falou ao meu coração enquanto eu preparava essa palavra, Deus. O Senhor falou de uma forma muito forte. E em nome de Jesus, fala o coração dos meus irmãos nessa noite. Tanto, meu Deus, como os que estão aqui, meu Pai, no templo, como os que estão nesse momento na internet nos ouvindo. Os que vão ouvir essa mensagem futuramente. E o Espírito Santo do Senhor, meu Deus, pela graça e misericórdia e bondade do Senhor, possa, meu Deus, transformar vidas. Curar, meu Deus. Só sabe, meu Deus, tem pessoas aí que estão com traumas. Tanto aqui presente, como fisicamente, como através da internet. Traumas, ó Deus, e tem atrapalhado comunhão com o Senhor. Tem atrapalhado, meu Deus, a ter uma noite de sono tranquila. Tem atrapalhado, meu Deus, dores fortes. Aonde, meu Deus, tem atrapalhado a andar direito, a trabalhar direito, dores físicas, dores emocionais, dores espirituais. Em nome de Jesus, eu creio. E Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Nazareno está aqui nessa noite e há de curar. Libera, meu Deus, a cura do Senhor na vida dos irmãos. Eu te peço em nome de Jesus. Amém.